Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com um gráfico de bolhas, que vai nos permitir confrontar informações de três dimensões diferentes. Então aqui eu tenho algumas marcas de cerveja, eu tenho a quantidade de estados em que aquelas cervejas estão distribuídas, a quantidade total vendida e a participação em termos de venda de cada uma dessas cervejas percentualmente. Então, para a gente gerar esse gráfico de bolhas, eu tenho que entender o quê? A primeira coluna que eu selecionar é o meu eixo x. A segunda coluna que eu selecionar é o meu eixo y. E a terceira coluna que eu selecionar é a minha bolha. Se você já tiver com os dados organizados certinhos, você pode simplesmente fazer isso aqui. Selecionei as três colunas, inserir. Aí, dentro deste grupo de gráfico de dispersão em bolha, eu vou indicar aqui o meu gráfico de bolhas. Vamos posicionar ele aqui à direita para a gente entender como que ele funciona. Antes de realizarmos a análise sobre eles, vamos modificar aqui os eixos, né? Primeiro que eu não vou ter venda negativa. Então, botão direito, formatar eixo. Eu vou começar ali do zero. Vou deixar até 250 mil, que seria um máximo ali, por exemplo, estipulado. Beleza. Aqui embaixo, no eixo x, na quantidade de estados, a gente tem 27 estados na federação. Vou deixar aqui máximo 30, só para ficar com a visualização legal. Beleza, então eu tenho aqui as bolhas que estão fazendo uma correlação da quantidade de estados com a quantidade vendida. E o tamanho da bolha aqui diz respeito à participação naquela cerveja. Para a gente conseguir visualizar esses dados corretamente, é interessante que eu coloque aqui um rótulo de dados. Então, botão direito, adicionar rótulo de dados. Ele colocou o valor ali, mas ficou embolado. Vamos formatar. Botão direito, formatar rótulo de dados. Vamos deixar ele ao centro. E ao invés de indicar aqui o valor de y, eu vou colocar o valor a partir das células, que é o nome da cerveja. Então, eu indico essa opção valor a partir da célula. Ele me pede o intervalo. Seleciono aqui as minhas cervejas. Ok. E vou desmarcar aqui o eixo y. Beleza. Veja que agora eu tenho o nome da cerveja ali relacionado com cada uma das bolhas. E fica fácil fazer comparações. Por exemplo, se eu estiver analisando cervejas que têm distribuição em mais de 20 estados, por exemplo, eu vou pegar deste quadrante para a direita. E aí eu consigo comparar as vendas dela subindo aqui. Eu vejo, por exemplo, que a Brahma ela tem uma distribuição em muitos estados e um valor de venda elevado também. Então, eu consigo pegar o meu gráfico como um todo e ir fazendo diversos tipos de análise. Cervejas que têm uma distribuição, por exemplo, entre 5 e 10 estados, que está nesse quadrante aqui, eu tenho alma cevada e colorado. E eu visualizo que a alma cevada tem uma participação maior do que a colorado. Então, é possível realizar diversas análises nesse tipo de gráfico, de acordo aí com os seus parâmetros. É um gráfico extremamente poderoso. Vou modificar o título aqui também. Vou chamar aqui de Análise de cervejas. Se você quiser colocar o título nos eixos também, que talvez seja interessante pela quantidade de informações que a gente tem, seleciono o gráfico, design do gráfico, adicionar elemento. Eu tenho aqui título horizontal e eu tenho lá também a possibilidade de colocar título vertical. E aí você pode renomear para ficar condizente. Aqui é a quantidade vendida. E aqui embaixo eu tenho quantidade de estados. Beleza? Então, você poderia aí também trabalhar com essa formatação. Se você achar que não tem necessidade, basta remover os seus títulos dos eixos também. Afinal, nessa estrutura, como você tem a tabela aqui ao lado, você consegue facilmente entender as suas informações. E lembra que o tamanho da bolha tem relação com o tamanho da participação no mercado. Então, se eu altero, por exemplo, aqui a Heineken para 210 mil, veja que a bolha dela aumentou um pouquinho, ficou maior que a Brahma, e ela subiu aqui também no meu quadrante, chegando ali para 210 mil. Se ela vai ser distribuída em mais estados, por exemplo, aqui em 24 estados, ela chegou ali coladinha com a Brahma. Beleza?
Por fim, vou apenas retirar aqui o contorno. Bacana, tenho aqui a minha análise de maneira muito interessante. Até a próxima aula. Tchau, tchau.